Olá a todos os seguidores da Marvel, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso vídeo que trata sobre a melancolia, que é o termo que antes era dado para definir, para explicar a depressão, o quadro emocional, psicoemocional do sujeito que passa, que vivencia um momento de sofrimento psicoemocional, uma queda de humor, com inúmeros fatores, com tipos e subtipos que hoje conhecemos, mas antes, ao longo da história, o nome que era dado, como já foi dito no vídeo anterior, era melancolia. Como eu falei no vídeo anterior, a história da melancolia, ela envolve inúmeros períodos da história da humanidade, territórios, atravessa inúmeros contextos sociais, econômicos, místicos, religiosos, e por sua vez influencia na compreensão e na interpretação dos estudiosos sobre esse problema emocional que hoje é lido e reconhecido como um problema de saúde pública, mas a depender do período, do território, da sociedade e da visão religiosa e da forma no qual era abordado, por qual área era trabalhado, qual profissional, qual visão ele tinha, ele era dado uma perspectiva, uma interpretação conforme os atributos psíquico, de conhecimento, cognitivo, cultural, relacionado à perspectiva cultural, que as definições variavam conforme os elementos no qual o pesquisador, os estudiosos, o historiador, o poeta, o filósofo, no momento em que ele descrevia, essas perspectivas o influenciavam somente na perspectiva da linguagem e na forma de retratar esse problema. Bem, como eu disse, a história da melancolia vem desde a Grécia Antiga, com uma perspectiva desde o século X a.C., na Grécia Antiga, tem um registro da poesia grega antiga com os livros de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Nas obras de Homero, tem um registro de casos de loucura de personagens que apresentaram quadros emocionais relacionados à perspectiva melancólica, principalmente a loucura, como era lido. Um exemplo que Homero cita é do herói grego Belerofontes, que se achou, era um homem de poder, conhecido socialmente, porém a sua ganância cresceu tanto que ele quis se achar no direito de participar das reuniões dos deuses, ou ascender o Olimpo, e ele foi punido pelos deuses. E isso fez com que essa punição fez com que ele andasse errante, andasse de forma sem as suas faculdades normais que ele tinha, ou visto como um louco. Então, há um quadro comportamental resultante de uma ação que ele tomou, ou seja, que não foi do agrado dos deuses, e ele foi punido. Então, o quadro psíquico dele, em qual ele apresentava depois da punição, é algo justificado dentro da literatura antiga, no contexto social que relaciona a perspectiva religiosa, de leitura de mundo também, de compreensão, que é a questão do jogo das relações teogônicas entre os deuses e o homem e os semideuses. Então, Homero descreve como se fosse uma punição, a questão do comportamento que esse herói começou a ter depois que ele foi castigado pelos deuses. Um outro registro antigo de um caso de um personagem, de uma pessoa histórica, que apresentou algum tipo de quadro relacionado à perspectiva de leitura, de compreensão sobre um problema emocional relacionado a esse comportamento de entristecimento, medo, culpa, perda das faculdades mentais. O caso do rei Saul, que é descrito na Bíblia, no ano de 900, no século X. Ele apresentou um quadro de entristecimento após ele desobedecer algumas orientações do seu orientador, que era Samuel. Samuel o orientava e ele, de uma forma ou de outra, desobedeceu. E essa desobediência causou inúmeros prejuízos para o seu reinado, em que ele entrou num arrependimento profundo, em que ele cai numa questão de entristecimento, de culpabilização interna muito grande, e ele entra num quadro melancólico muito forte, porque conta de uma perspectiva da desobediência à orientação do seu antecessor, que foi Samuel. E esses erros que ele cometeu, essa desobediência, lhe causou prejuízos emocionais,
e ele entrou num quadro melancólico muito grande, e para ele melhorar, ele chamava o jovem Davi para tocar para ele. Aí é a origem, já o início embrionário do uso da música como forma terapêutica, para acalmar a alma, acalmar a perspectiva de compreensão da pessoa, para entrar um equilíbrio naquele momento de puro pavor interno. Existe muito caso ao longo da história de pessoas como o primeiro monarca da Espanha, Filipe V, que ele entrou num quadro depressivo muito grande, e os seus súditos viram que perceberam que ele não estava saindo daquele sofrimento, e perceberam que ele estava vivendo o mesmo sofrimento que o rei Saul passava, que era o rei que ao longo da história Saul foi reconhecido como rei melancólico, e utilizaram a mesma metodologia para tentar melhorar o quadro emocional de Filipe V, né, rei da Espanha, que era chamado um cantor lírico muito famoso, italiano muito famoso da época, para cantar toda a noite para ele, e ele foi melhorando o seu quadro. Outro exemplo é de um pintor flamengo, Hugo de Van Gogh, que ele também era um pintor muito famoso, e aí ele teve um momento que ele caiu num momento de depressão muito profundo, de melancolia muito profunda, entristecimento, estava no auge da carreira, e ele deixou tudo para entrar na vida religiosa, e as pessoas que começaram a ajudá-lo no mosteiro que ele entrou para se tratar, ser cuidado, o seu orientador no período, do coordenador que o orientava, que o acompanhava, percebeu que ele também estava sofrendo um quadro melancólico muito profundo, que ele interpretou que Hugo de Van Gogh estava passando pelo mesmo problema que o rei Saul. Ou seja, era o sofrimento, o quadro depressivo de Van Gogh, ele interpretou como o mesmo problema. E usou a mesma metodologia para ele melhorar. E trazer corais da igreja, os melhores corais, para cantar para ele, e ele melhorava a partir do momento que ele recebia uma carga muito forte de cantos, né, de músicas, de corais, para ele ouvir, e foi revigorando ele. Então, são registros na história. Bem, passando essa perspectiva a perspectiva da literatura antiga, da Grécia Antiga, e passamos por território do Oriente Médio, que é em Israel, da história do rei Saul, já na Grécia clássica, começa a surgir a questão da literatura voltada para a questão da arte trágica, em que surgem os grandes escritores de grandes tragédias, como Ésquilo e Eurípides, que nos seus livros também apresentam alguns tipos de casos de personagem que apresentam algum tipo de quadro melancólico de alguma pessoa que perde suas faculdades com relacionado à questão da loucura, a pessoa começa a entrar em processo de culpabilização, de medo. O Eurípides, ele fala que a melancolia é algo que surge no indivíduo, é resultado de um conflito interno entre a razão e a emoção, entre regras morais pessoais e regras sociais, a questão de um conflito entre os desejos, paixões e as regras morais, ou seja, há um jogo de contraditório em que os desejos, porém, alguns desejos proibidos, existem regras sociais, então o indivíduo entra nesse conflito entre razão e emoção, entre desejo e regra social, entre a perspectiva entre a compreensão de fazer ou não fazer, do eu posso, mas eu não devo. Então, a melancolia, segundo ele, é um fruto desse jogo, desse conflito interno entre essas perspectivas. Ele cita como exemplo disso o caso de Fedra. Fedra é uma mulher que se apaixonou por uma pessoa, uma paixão adúltera, né, porque ela tinha um relacionamento e ela se apaixonou por outra pessoa. Querendo ou não, essa paixão movia esses desejos internos nela, físicos, porém existe um regramento social que o proibia. Então, ela é uma perspectiva que Freud depois vai trabalhar isso, a questão da libido, dos desejos e as suas repressões, mas que isso causava a questão da culpa, do medo, do entristecimento. Entre esse jogo de força e conflituosa, a pessoa Fedra acabava
estou num processo de entristecimento interno muito grande. Gente, eu quero agradecer pela atenção de vocês. Para não ficar muito longo esse vídeo, vou fazer a terceira parte para dar continuidade. Eu quero agradecer pela atenção. Se caso tenha gostado desse vídeo, compartilhe, comente, deixe suas críticas, seus comentários, seus elogios. Dê o seu like. Agradeço mais uma vez pela sua companhia e nos vemos na próxima oportunidade. Um grande abraço.